Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Então, mais uma vez, estou aqui para que possa compartilhar convosco os assuntos de Deus que diz propósito contigo, diz propósito com todo ser humano que se encontra em vida. Então que estou aqui para compartilhar esses assuntos que são muito importantes, para que saibamos qual é o propósito de Deus que tem conosco na face da terra. Não, você tem um propósito com Deus, Deus tem um propósito conosco, que são 3 grupos, perdão, são 3 grupos, tem propósito com os cristãos, Deus tem propósito com os perdidos, tem propósito com os religiosos. Então, hoje o tema que vamos tratar aqui, vamos falar sobre inferno. Vamos falar sobre inferno. Então, sobre esse assunto de inferno, então o tema que eu gostaria de colocar o título, eu gostaria de colocar assim: o que vem na tua mente sobre inferno? Ou o que você pensa sobre inferno? Qual é o seu raciocínio a respeito do inferno? Quais são os seus pensamentos? Qual é a tua noção a respeito do inferno? Qual é o teu conhecimento a respeito do inferno? Qual é o que te diz respeito quando se trata de inferno? Então, preciso dizer, o título vai dizer assim: o que tiver na tua mente a respeito do inferno? Quando diz que tiver, o que pensa, o que reflete sobre o inferno? Então, esse é o assunto que vou tratar hoje sobre o inferno. Então, hoje não vou entrar hoje ao assunto profundo, definir o inferno, o que é isso de inferno, não. Só vou tratar quais são os pensamentos das pessoas sobre os assuntos que diz inferno. Como é que as pessoas pensam, como é que vê o inferno, qual é a ideia deles, qual é os seus pensamentos a favor do inferno. Então o tema diz: o que tiver na tua mente sobre o inferno. O que tiver na tua mente, ou como é que pensa sobre o inferno. O que pensa sobre o inferno, ou o que tiver sobre o inferno na tua mente. O que tiver, o que pensa. Então, gostaria que prestasse muita atenção sobre esses assuntos. Então, hoje vou trabalhar em determinados grupos, vou trabalhar com 3 grupos. Qual é o pensamento desses grupos quando tratamos o assunto do inferno? Desculpe, qual é os pensamentos desse grupo quando é o assunto do inferno? Estou a dizer como é que eles entendem a respeito do assunto do inferno, ou como eles percebem o assunto do inferno. Por isso que eu gostaria também você depois responder o que tiver na tua mente sobre o inferno. O que pensa sobre o inferno? Qual é o teu pensamento a respeito do inferno? Então são esses assuntos que eu vou tratar sobre os grupos que têm qual é o pensamento desses grupos a respeito do inferno. Vou trabalhar em 3 grupos, então não vou basear muito na Bíblia, vou basear nos fatos reais, que qual é o pensamento humano quando se fala do inferno. Então vou tratar os fatos reais, vou tratar o que leva as pessoas, a forma como as pessoas pensam a respeito do inferno. Ok, vamos entrar em ação. Primeiro ponto, vamos tratar sobre quais são os pensamentos dos pecadores, dos perdidos a respeito do inferno. Qual é os pensamentos deles? O que eles pensam sobre o inferno? Os perdidos, os pecadores, o que pensam? Não são todos, estou falando da maior parte. Qual é o pensamento da maior parte do ser humano a respeito do inferno? Qual é a sua reflexão? Então, nos perdidos existem 2 grupos, que são os perdidos.
Então existem dois grupos. Um dos grupos que são grupos que chamamos como ateus. Ateus é um grupo que não acredita nas coisas de Deus. O ateu é a pessoa que não acredita nada nos assuntos espirituais. Então esse é o ateu. Então quando falo do ateu, estou falando que é um dos grupos perdidos, porque é um dos grupos que não acredita nada a favor dos assuntos de Deus, das coisas espirituais. Então, os perdidos, esse grupo que é dos ateus. O primeiro ponto, os ateus não acreditam no inferno. Desculpa, os pensamentos deles, eles não acreditam sobre a existência do inferno. Eles não acreditam que inferno existe. Para eles, inferno não existe. Para eles, o inferno é uma coisa como o homem de papo boca furado. Então, nos pensamentos desse grupo, o inferno para eles não existe. Isso para eles é o imaginário dos homens. É por isso que eu disse o tema, o que tiver na tua mente sobre o inferno. Ou melhor, o que pensa sobre o inferno, qual é a sua reflexão. Então, esse grupo dos perdidos, que um dos primeiros grupos, que é o grupo dos ateus, é um dos grupos que não acredita a favor que existe o inferno. Eles não acreditam, não estão aí a favor do inferno. Para eles, essas coisas é fantasia, essas coisas é o homem que inventou, essa coisa é coisa de ideia do homem para eles. Para os ateus, na mente dele, nos pensamentos dele, na análise dele, na percepção deles, o inferno não existe. Aliás, para dizer que isso é o grupo dos ateus, que está no grupo dos perdidos. Então, isso estou falando isso porque é que não quero resolver o inferno. A primeira coisa que quer te levar, quais são os pensamentos dos homens a favor do inferno. Quando falo dos homens, falo das mulheres também, que é por lá em tudo, falo das mulheres também. Então é que não posso entrar no assunto detalhe do inferno antes de fazer perceber quais são os pensamentos dos homens a favor do inferno. Por isso que quero me levar a tratar do inferno é por causa dos pensamentos dos homens. Por exemplo, eu para fazer para compartilhar convosco o propósito de Deus, primeiro tenho que analisar qual é o pensamento da pessoa, ou qual é a área de conhecimento da pessoa, qual é a visão, qual é a noção. Então, preciso dizer que, em primeiro lugar, os ateus, eles não acreditam sobre a existência do inferno. Então, esse é o primeiro grupo dos ateus. Então, eu disse, nos perdidos, encontramos dois grupos diferentes. Encontramos grupos dos ateus, que são grupos que não acreditam sobre o inferno. Eu disse, não vou basear em versículos bíblicos, vou basear em fatos reais, vou basear em fatos que nos encontramos, que vivemos dia a dia após. Se você quer acreditar que os ateus não acreditam no inferno, procura uma pessoa que não acredita na existência de Deus. Procura uma pessoa que faça filosofia, não acredita em Deus, ou uma pessoa que bebeu muito conhecimento de Big Bang. Procura uma pessoa muito filósofo, cientista, procura as pessoas fazer filosofia, fazer metafísica. Não estou dizendo mesmo, eu fiz filosofia, não estou falando dessa forma. Estou falando de pessoas que estão pegadas nessa área, as pessoas muito inteligentes nessas áreas. Vai entender que eles sabem, inferno é coisa de papo furado, para eles não existe um inferno. Então que se encontra no grupo dos perdidos, para eles inferno não existe. Que é um dos primeiros grupos. É de uns grupos, está dentro do perdido. Qual é o segundo grupo dos perdidos? Qual é os pensamentos deles sobre o inferno? O que eles pensam sobre o inferno? Outro grupo dos perdidos, eles acreditam sobre a existência do inferno, mas diz o inferno não é lugar para merecer ninguém. Por que digo esse pensamento? Eles não negam sobre a existência do inferno, só dizem que o inferno não é lugar para ninguém. Para ninguém sofrer lá. Por que quando digo isso?
Por exemplo, eles pegam o versículo, eles correm do Deus de amor, dizem Deus é amor. Como é que um Deus que é tão amoroso pode levar as pessoas a ir no inferno? Porque ele é muito amoroso. Então, nos pensamentos deles, por conhecer o amor, por causa de saber que Deus é Deus de amoroso, é Deus de amor, eles acabam pensando, então Deus não vai levar ninguém no inferno, porque estão relaxados. São grupos que eles acreditam só bem existir. A pessoa diz, esse inferno, ninguém diz, é levado por lá, porque Deus é Deus do amor. Então eles olham um Deus como se fosse um pai físico. Nós sabemos, um pai físico, mesmo o seu filho for bandido, for malandro que fizer, esse pai físico será difícil levar seu filho para na cadeia para lhe condenar. Será difícil mesmo se for um juiz para trazer o julgamento contra seu filho. Então sabemos o mundo real. Então essas pessoas, os pecadores, também têm o pensamento, eles têm o pensamento de olhar Deus como se fosse um amoroso do Pai. Então, se Deus é amor, se Deus ele é amor, como é que Deus vai nos condenar no inferno? Como é que Deus vai nos levar no inferno? Então, eles acreditam sobre a existência, do céu. Só diz o inferno é um lugar para as pessoas, porque Deus é Deus do amor. Por se Deus é Deus do amor, como é que pode voltar a levar as pessoas para meter no inferno? Então, significa ele não amoroso. Então, para dizer que existem pecadores que acreditam no inferno, mas diz o inferno no lugar das pessoas, não pertence àquelas pessoas, porque Deus é por causa do seu amor. Então, para dizer que dentro do grupo Os Perdidos, encontramos outro grupo, que é um grupo que acredita no inferno, mas o inferno não é um lugar que foi destinado às pessoas. Por causa de dizer Deus, ele é Deus de boa pessoa, não pode levar as pessoas, metê-la no inferno, castigá-la no inferno. Então, para dizer, talvez são grupos que não contradizem a existência do inferno, mas diz o inferno no lugar para pertencer a ninguém. Então, eles têm esse pensamento. Então, desses pensamentos que acreditam, mas esse lugar não está o lugar apropriado para as pessoas. Então, é outro grupo dos pensamentos das pessoas. Então, que eles têm essa imersão do ponto de vista do inferno. Tem a percepção do inferno. Então, para dizer que o primeiro grupo, dentro do primeiro grupo dos perdidos, encontramos dois tipos de divisão de pessoas. Encontramos ateus que não acreditam sobre a existência do inferno. E encontramos outros grupos que são pecadores, não são ateus, acreditam sobre a existência do inferno, mas no lugar para as pessoas, ou no lugar apropriado para as pessoas. Aquele lugar está dizendo não foi feito para as pessoas ser colocado lá. Então, esse é o ponto de vista da humanidade. Então, vamos ir no segundo ponto. Então, no segundo ponto, vamos trabalhar qual é o grupo do segundo ponto. O grupo do segundo ponto, qual é os pensamentos desse grupo a favor do inferno. Então, quando encontramos outro grupo a favor do inferno, encontramos o grupo dos religiosos. Os pensamentos religiosos, quais são os pensamentos religiosos sobre o inferno? Esse é o segundo grupo. Qual é o pensamento dos religiosos quando se trata do inferno? Como é que eles pensam? Como é que olham o inferno? Como é que acreditam no inferno? Como é que têm noção do inferno? Que são os religiosos. Ok. Nos religiosos vamos tratar também de dois grupos. Dois grupos. Deixa eu dar no grupo dos religiosos vamos trabalhar com dois tipos de pessoas. Desculpa. No grupo dos religiosos vamos trabalhar também com dois tipos de pessoas, como aconteceu aqui nos perdidos, pecadores. Trabalhamos com dois tipos de pessoas. Aqui vamos trabalhar também com dois tipos de pessoas nos pensamentos religiosos. Quais são os pensamentos religiosos sobre o inferno? Então, para eu ser bem claro, para que tu entenda melhor, perceba essa percepção ou perceba esse assunto, vou te dirigir uma igreja específica que ela sobre esse inferno. Não vou falar sobre todas as igrejas, porque
porque isso aí já é um trabalho muito, possa amanhecer e também precisa investigar muito para entender qual é o foco dele. Ok, vamos sobre religioso, sobre testemunho de Jeová. Qual é o pensamento da religião testemunho de Jeová sobre o inferno? Então, sobre testemunho de Jeová, os pensamentos deles sobre o inferno. Eles acreditam sobre o inferno, mas diz o inferno está aqui na terra. Ele diz o inferno é no momento do presente que estamos a viver. Então, os pensamentos deles a favor do inferno é no momento que nos encontramos na vida aqui na terra. Por isso, nos pensamentos deles, diz aqui na terra nós estamos no inferno para pagarmos aquele que somos. Aqui na terra se faz tudo e se paga. Então as pessoas acabam acostumar com a expressão dizer para aqui na terra se faz e se paga tudo. Mas pensa já é resultado do inferno, não tem nada a ver com o inferno. Mas os pensamentos dos testemunhos de Jeová estão nessa mente, dizendo o inferno aqui na terra. Então eles acreditam o inferno que estamos, é nesse momento que estamos a viver, que o inferno é esse presente, é esse que estamos a passar. Eles acreditam que outra forma todas as coisas que sofremos passamos o resultado do inferno, ou só as coisas do inferno que estamos a passar. A visão o inferno aqui na terra. Estamos a dizer no momento que estamos a viver. Assim estou falando com outras palavras, estão a dizer que estamos no inferno. Com outras palavras, para eles a terra representa o inferno. Com outras palavras, este mundo representa o inferno. Então se diz, o inferno é aqui na terra. O inferno é isso aqui que estamos a viver. O inferno é isso que estamos a passar. O inferno é isso que estamos a enfrentar. O inferno é isso que passamos dia a dia após, com dificuldade, com difícil, com tudo. Para eles é um inferno. Então esse é o ponto de vista do testemunho de Jeová como pensamento dele a favor do inferno, que os pensamentos dele sobre o inferno é de acordo aqui na terra, que você a terra está a viver para eles é um inferno. Na terra que estamos encontramos no inferno, esse é o pensamento dele, a visão dele a favor do inferno aqui na terra. A visão dele do inferno é isso aqui que estamos a ver. Então, para dizer que a respeito da religião testemunho de Jeová, os pensamentos deles a favor do inferno aqui na terra. Para dizer que esse é os pensamentos dos religiosos. Os pensamentos dos religiosos sobre o inferno é esse tipo de ponto de vista. Esse é o ponto de vista, que é o pensamento deles. E outra parte. E outra parte, a visão do testemunho de Jeová, para eles, após da morte, não existe o inferno. Com outras palavras, para eles, depois de acabar tudo, não haverá mais o inferno. Eles dizem, o inferno está aqui na terra, é o presente, o momento depois das coisas terminar, não haverá o inferno. O inferno aqui mesmo. Então você pode dizer que é o pensamento das religiosas. Então os religiosos têm o pensamento deles, têm noção deles, têm visão deles, têm percepção deles a respeito do inferno. Então para eles, por isso o inferno aqui na face da terra. Esse é o grupo testemunho de Jeová. Vamos lá no segundo ponto sobre o inferno. Quais são os pensamentos do inferno? Outro grupo, no segundo grupo, os religiosos. Deixa eu dar bem exemplo. Há pessoas que pensam o inferno é para pessoas maus. Qual é essa religião que tem esses pensamentos sobre o inferno é para pessoas maus? É o pensamento de uma religião islâmica ou os muçulmanos. Os pensamentos deles a favor do inferno, então para eles o inferno é para pessoas que não abraçaram a mesma fé com eles.
Esse é o pensamento da religião deles, da convicção que para que o inferno é para todos aqueles que não confessam a mesma a fé no seu Deus Alamai. É Maomé, desculpa, Maomé. Então, esse pensamento está na noção dele. Então, nesse tipo nessa visão do inferno, é percebido dessa forma, dizer o inferno para eles é só cumprir os rituais da congregação, que eles congregam, então consegue todos os princípios, não cometem os erros, então tu não terás o inferno. Então, para dizer, isso é uma visão da sua religiosidade, é uma visão da sua igreja. Então, para dizer que só esse tipo de coisa de pensamento dos religiosos, que os religiosos a favor do inferno, os pensamentos deles é esse. O que vem na mente deles a favor do inferno é esses pensamentos. Então, principalmente, eles estão convencidos de dizer que o inferno é para pessoas maus. Inferno é para pessoas que não fazem parte da mesma congregação que sua. Então, são esse tipo de pensamentos. Os pensamentos deles. Deixa eu adiantar uma outra religião muito interessante. E terceiro ponto, ainda no mesmo grupo religioso. Por exemplo, o pensamento da visão apóstolo Cacau Filipe. Todos que não acreditam nele, vamos para o inferno. Diz o inferno para Cacau Filipe é para aquelas pessoas todos que não acreditam nele. Tantos líderes, não acreditamos nele, tantos servos, não acreditamos nele, tantos cristãos, não acreditamos nele, tanto uma religião, não acreditamos nele, tantas pessoas perdidas, não acreditamos neles. Então, é esses que pertencem ao inferno. Então, o pensamento deles, o pensamento da sua congregação, ou os pensamentos deles que diz o inferno somente, ele diz o inferno pertence a todos aqueles que não acreditam nele. Isso nos pensamentos deles, todos nós que não acreditamos nele vamos no inferno. Isso é o pensamento da visão apóstolo Cacau Filipe. Que esse é o pensamento de uma religião. Então a pessoa diz quais são os pensamentos dos homens, como é que pensam sobre o inferno. Então com Filipe também os pensamentos dele é esse ponto de vista, dizer que não acredita nele, então todos nós vamos para o inferno. Somente com outras palavras, ele está a deixar bem claro, todos nós que não queremos acreditar nele, todos nós que não queremos confessar ele que é o profeta, o enviado por Deus, então todos nós pertencemos ao inferno. Então nós que fazemos parte do inferno. Então para dizer que esse é o pensamento dos religiosos como Cacau Filipe. Então, a respeito do inferno, você pode fazer nos comentários, me ajudar. Qual é o pensamento de outra religião que tu conheces? Quais são os pensamentos? Porque existem muitas religiões que têm pensamento diverso e que têm pensamento diferente sobre o inferno. Tem a noção de uma outra forma sobre o inferno. Pode colocar nos comentários e me ajudar, dizer qual é essa religião, quais são os tipos de pensamento. Ou podes colocar nos comentários, tu, uma religião, pensa assim, o que tu acha, o que acha, será que esse religião, esses pensamentos estão corretos ou não estão corretos? Depois vou fazer vídeo e vou resolver o assunto. Ou faz nos comentários, o pensamento da religião, pensa assim. Pensamento da religião, pensa assim, depois vou pegar o assunto e vou resolver, vou trazer um vídeo. Então, por que isso? Porque nós precisamos ter o conhecimento.
Essas coisas de conhecimento é muito importante. Como é esse tipo de coisa de conhecimento que estou a trazer aqui, ou as informações, ou as compartilhações que estou a trazer aqui, são muito importantes para que percebamos. Porque tem diversidade dos pensamentos a respeito do mesmo assunto. Já imaginou, por exemplo, a pessoa chegou e pergunta o que é o vento? Eu tenho meu pensamento, você tem pensamento seu, o outro tem pensamento, tem diversidade dos pensamentos. Então, só para o bebê, meus pensamentos do vento, eu dizer o vento, aquilo ali que estamos a sentir. Você depois dizer o vento é um ar movimento, outra pessoa dizer o vento, aquela coisa que bateu a ficar aí, até a pessoa vai acabar de estar embrulhado com muitas ideias e não saber onde que deve estar. É preciso dizer que não quer tratar os assuntos do inferno antes de entrar nesse tipo de coisa para que percebamos com esse assunto. Quero compartilhar convosco até onde. Porque só esse tipo de coisa que é muito importante. Para que consiga compartilhar convosco quando já passamos um pouco de uma noção dos princípios ou dos pensamentos do ser humano. Pois também faz comentário, diz qual a religião que pensa esse pensamento. Também faz comentário o que tu pensas sobre o inferno, quais são os teus pensamentos a favor do inferno, como é que tu pensas do inferno, qual é a tua noção. O que entende sobre o inferno? Pode fazer os comentários. Então, qual é a tua ideia sobre o inferno? Pode fazer os comentários. Então, são esse tipo de coisas. Então, para dizer que, pá, uma religião, Cacau Felipe, ele diz assim: o inferno é para todos aqueles que não confessam nele. Perdão, desculpa. Ele acredita no inferno, Cacau Felipe, mas o diz esse inferno é para todos nós que não queremos crer nele, não queremos acreditar nele. Não queremos lhe confessar ele como o único profeta que existe na face da terra que foi enviado com Deus. Então todos nós que não queremos lhe confessar como o único profeta enviado por Deus. Então todos nós que pertencemos ao inferno. Não importa que tipo de religião que pertence ou não pertence, que congregação que pertence, vamos para o inferno. Esse é o pensamento do apóstolo Cacau Felipe. Tá vendo? São os pensamentos de diversidade. Por exemplo, aqui estou a tratar os pensamentos de diversidade, estou a tratar de vários grupos de pessoas que têm diversos pensamentos sobre o inferno. Pessoas dizem, não posso tratar esse assunto, faço essas palavras com carga para tu perceber, ou um pouco repetitiva para perceber. Eu quero que tu chegue para chegar a uma conclusão que existe diversidade dos pensamentos sobre o inferno. Para dizer que existem várias ideias no meio dos homens que têm pensamentos sobre o inferno. Que existem várias as informações, os homens que têm sobre o inferno. São essas coisas que estou a trazer para que percebamos. Porque esse é o assunto que estou a compartilhar com a diversidade de pessoas. Estou comparando com a diversidade das pessoas que já têm conhecimento, já têm informação, ou já têm orientação a respeito desse assunto do inferno que já ouvi do outro lado. Então, por isso estou aqui para tratar esses assuntos, mas por isso hoje só vou tratar quais são os pensamentos dos homens a favor do inferno. Para mim, o que vem na tua mente sobre o inferno? O que pensa sobre o inferno? Que esse é o nosso tema, o tema que te vem na tua mente sobre o inferno. Que esse é o nosso tema, o nosso título, é o foco dessa mensagem. Mas aqui a mensagem para dizer que o que os homens pensam sobre o inferno. Até para deixar bem claro, vou trocar o tema como eu vou dizer assim, o que os homens pensam sobre o inferno. Para estar bem claro, o que os homens pensam sobre o inferno. Então, são esse tipo de coisas que são muito importantes. Para que percebamos o assunto que vamos ir avante. Por quê? Porque se eu chegar a falar desse assunto, é quando já tem outras ideias, já ouvimos, vamos acabar, ficamos conflitos.
Vamos acabar a ficar atrapalhados. Vamos acabar ficarmos um pouco confusos, desequilibrados. Porque outros grupos não acreditam no inferno. Outros grupos acreditam no inferno, mas o inferno não pertence às pessoas. Outros grupos acreditam no inferno, mas dizem o inferno aqui na terra, após das coisas acabaram, depois da morte, dizem não existe o inferno é nesse momento que estamos a viver. Então são esse tipo de coisas. Outros acreditam no inferno, mas o inferno é para pessoas maus, não para pessoas boas. Outros acreditam no inferno, mas o inferno é para pessoas que não acreditam nessa pessoa dele como profeta, que é o Filipe. Se não acreditamos, para todos vamos para o inferno é para nós. Se o inferno é para pessoas que não acreditamos nele. É para nós, esse inferno é o pensamento dele, a visão dele, a noção dele. Então, o que você pensa sobre o inferno? Trago as compartilhações para que possamos refletir na vida. Sabe, existem coisas na vida que precisamos refletir. É como você trabalhar de 1 a 30. Receber, não ver o que fez nada com o teu dinheiro. Pode trabalhar, próximo mês ir trabalhar, não conseguir ver o que está fazendo com o teu dinheiro. Há uma necessidade de sentar e refletir sobre o teu dinheiro. É como você toda hora fica cansado. Toda hora fica cansado. Toda hora fica cansado. Há uma necessidade de você sentar e refletir assim mesmo, porque toda hora está a ficar cansado. Ou todos os dias está a ficar cansado. Ou semanalmente está a ficar cansado. Deixa eu dar um exemplo simples. Eu cheguei a um tempo que quase todos os dias já ficava cansado. Todos os dias. Já era um cansaço como se fosse algo normal. Mas um dia refleti. Comecei a sentar a refletir. Porque estou cansado toda hora. Porque não sou velho, ainda sou jovem. Estou bem, saúde, tenho energia, tudo. Refletir. Depois eu vi, estou a gastar muito tempo em descansar um pouco. Estou a me esforçar muito e não me dar um pouco, não me esforçar um pouco para descansar o suficiente. Não me esforçar um pouco para descansar, para unir as forças. Comecei a decidir. Dizer nos dias que vou trabalhar com gravação de vídeos. Então comecei a dizer, preciso primeiro trabalhar os dias, depois fazer os vídeos, lançar programações, não trabalhar todos os dias, serviço, vídeo, serviço, estudo bíblico, serviço, tudo isso, gravações, muitas coisas. Então acabei de dizer, eu próprio dentro da semana tenho que me dar descanso. Quando eu falo de descanso, eu falo de que forma? Dizer, no dia que não vou no serviço, é melhor não mexer coisa de internet, não mexer coisa de gravações, não mexer, relaxar. Por mais por semana programa é ter um dia de relaxamento. Se estou a relaxar. Então você vai dizer o quê? Refletir agora, já tenho energia suficiente. Quando eu falo energia suficiente, estou a dizer agora já não fico cansado com dificuldade agora por mês. Porque aí você pode dizer, existe coisa, temos que refletir nas nossas vidas. Se você, por exemplo, toda hora está triste, mas não percebe porque está a ficar triste, sente reflete. Posso também te dar exemplo que há momentos que eu fiquei muito triste. Mas você sabe porque eu estou a ficar triste? Depois de refletir. Eu vi, estou a ficar muito triste por causa da ansiedade. A ansiedade é a coisa mais preocupante. Fico preocupado para minhas coisas não estão a andar, fico preocupado. Meus vídeos não estão a ser mais visualizados, fico preocupado. Estou trabalhando, não estou a ver o resultado, está a ver? Então, só esse tipo de coisa. Então, eu acabei de dizer, tenho que relaxar um pouco a minha memória. Mas isso dizer o quê? Mas com tudo isso quer dizer o quê? Quer dizer que tudo nós temos que refletir. Na própria esse tipo de coisa que eu trago sobre compartilhação do próprio de Deus na vida sua, eu quero para que tu reflete.
para refletir. Porque nós crescemos com determinado assunto na vida, pensamos que estamos certo, mas para não refletirmos, vamos acabar morrer com o mesmo assunto. Posso pensar, estou certo com a minha ideia, porque já determinado assunto que já cresceu com ele. Eu não estou certo. Vamos no assunto. Vamos no terceiro grupo que é o último grupo. O último grupo. Aqui quero falar sobre o grupo dos crentes. Grupo dos pensamentos dos crentes. Quais são os pensamentos dos cristãos sobre o inferno? Quais são os pensamentos dos cristãos sobre o inferno? Quais são os pensamentos dos cristãos sobre o inferno? Deixa eu abrir um pouco aqui no versículo aqui para fortalecer Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Não está a dizer que isso só quero te fazer perceber um pouco. O que eu gosto de Jesus Cristo, quando a pessoa fazia as questões a Jesus Cristo, não recebia a resposta de acordo com as suas questões. Porque Jesus percebia a maior necessidade da humanidade, não aquilo que as pessoas querem, aquilo que precisa. O que precisa, pelo contrário, é aquelas coisas que nós não sabemos. Por exemplo, Nicodemos, Jesus viu que Nicodemos precisa de novo nascimento, mas Nicodemos não precisa saber que precisa de novo nascimento. Ele que pensava que queria saber que Jesus é poderoso, o que é tudo isso. Então, vamos Lucas capítulo 13, versículo 1. Não vou ler tudo, vou ler 1, depois 5. Naquela ocasião, alguns que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturou sangue de alguns. Desculpa lá. Ok. Mistura o sangue de alguns galileus com o sacrifício dele. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus por ter sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrepender todos vocês, também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles e tornaram de Silom eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus 5. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrepender todos vocês também perecerão. Então, esse pensamento são pensamentos dos crentes, dos cristãos. Os pensamentos deles pensam que o inferno pertence aos pecadores. Eles estão relaxados. As pessoas, quando vão ter com Jesus Cristo, trata o assunto. Trataram Jesus sobre a respeito de Pilato que misturou o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Então tratava o assunto de sacrifício que era feito com Pilatos galileus. Então Jesus diz, em vez de Jesus direcionar o assunto do caso dos galileus, como comparou naquela cidade, ele direcionou direto às suas pessoas. Então isso quer dizer que é o pensamento dos cristãos, que os pensamentos deles pensam o inferno é para pessoas pecadores, é para pessoas maus, é para pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor Salvador. Esse é o pensamento dos cristãos. O pensamento dos cristãos sobre o inferno pensa para os pecadores. Mas Jesus jamais graças disse, se vocês não se arrepender também vocês perecerão. Então isso não estava na mente dos homens, não estava na mente dos discípulos, não estava na mente dos povos de Galileus, não estava na mente deles. Era pelo contrário. Então, para dizer, esse é o pensamento dos cristãos. O pensamento deles sobre o inferno é para os pecadores. Então, a maneira de pensar dos cristãos é pensar que o inferno pertence aos pecadores. Então, esse é o tipo de pensamentos das pessoas de diversidade de grupos.
Por isso, por pensar que os cristãos, pensamento para os pecadores, são cristãos que não se observam a si mesmo, são cristãos que não observam, não são, olha, eles. Por isso temos esse tipo de grupo determinado, dizer que nós estamos em Cristo, está tudo bem, por isso outros que pertencem ao inferno. Que são pensamento, o pensar do homem, o análise do homem, o ver do homem. Que diversidade dos pensamentos que estou tratando aqui é por causa para conseguirmos refletir. Para conseguirmos entrar no assunto, porque Deus tem propósito contigo. Quando falo que Deus tem propósito contigo, estou a falar de próprio estou a trazer, são assuntos que vou tratar sobre o inferno, que Deus quer propósito de ti para que saiba sobre a respeito do inferno. Depois vou entrar em próximo vídeo sobre já tratar o assunto sobre o inferno mesmo. Vou tratar esses assuntos do inferno até onde Deus me levar. Mas a prioridade que era tipo fazer perceber quais são os pensamentos. Que os pensamentos dos cristãos pensar que o inferno pertence aos pecadores. Eles acreditam sobre o inferno, os cristãos, mas pensam nos pensamentos deles, o inferno é para os pecadores. Acontece que só o pensamento dos cristãos. Então são esse tipo de pensamentos dos seres humanos, do homem. O homem que tem raciocina, pensa. De diversidades, conhecimentos que fomos transmitidos. Diversidade de conhecimentos que ouvimos. Diversidade de conhecimentos que buscamos. Diversidade de conhecimento que bebemos. Bebemos através das escolas, bebemos através dos livros, bebemos através das internet, bebemos através das religiões, bebemos através das igrejas. São esse tipo de pensamentos. Por isso, se Deus tem um propósito contigo, quer trazer uma reflexão que deve refletir sobre o que pensa sobre esse tipo de coisa, quais são os teus pensamentos sobre o inferno. Como falar grupos que não acreditam sobre o inferno. Mas essa coisa, estou a falar que para quem conseguir refletir. Se outros grupos dizem que não existe inferno, se outros grupos dizem que acreditam no inferno aqui na Terra, se outros grupos dizem que o inferno existe, mas é para pessoas maus, outras pessoas dizem que o grupo inferno existe para os pecadores, outros grupos dizem que o inferno existe, mas é para pessoas que não acreditam no mensageiro de Deus, que é o profeta, que é o Filipe. E você pode estar nesses pensamentos que eu falei aqui, se menciona nesses pensamentos, mas nós temos em todos, estamos em determinada área. Já qual é você, isso é que eu tenho que te levar a refletir tu. Será que estou certo eu? Será que os meus pensamentos que estou a pensar, refletir assim, se puser, meus pensamentos são ateus e não acreditam na existência de Deus? Será que estou certo eu a ver outras pessoas que acreditam no inferno? Se você, por exemplo, é de uma religião, eu vou dizer, pá, o inferno aqui na Terra, mas se diz, outros, pá, o inferno não existe, outros dizem, o inferno existe, mas será que não, eu estou certo com o meu pensamento? Você quer ser cristão, se diz, eu acredito, o inferno é para os pecadores, mas diz outros, o inferno, o que será que eu estou certo? Então, só esse tipo de coisa temos que refletir, analisar. Não existe a melhor coisa, você analisar a sua própria vida. Essa é uma melhor coisa, analisar a sua própria vida. Porque se você não analisa na própria sua vida, você corre o risco de cometer gravíssimos erros. Se você aprende o assunto dele, depois todas as coisas, não analisa, ver como é que se encontra. E depois não se identifica, depois começa a analisar, e você vai acabar se perdendo. Tudo na vida que fazemos, temos que fazer uma análise. Nada podemos fazer sem uma análise.
Pessoal, que estou trazendo uma reflexão para que possamos refletir. Porque eu digo uma reflexão, refletir. É porque aqui se estou trabalhando com pessoas que já têm conhecimento de determinada área, já trabalho com pessoas que não acreditam, no fim estou trabalhando com pessoas que acreditam, mas aqui na terra estou trabalhando com pessoas que acreditam, mas depois pega dos diversos grupos. Estou trabalhando com diversidade de grupos. Preciso dizer que não podia entrar no assunto antes de tratar esses assuntos. Antes de tratar esses assuntos. Então, principalmente, comente. Qual é o outro pensamento que teve? Conhece uma outra religião? Ou qual é o teu pensamento também está fora disso? Também podes comentar o que achou disso aqui que estou falando aqui. Depois vou fazer o vídeo, já vamos entrar no assunto sobre esses desrespeito ao inferno. Então, para dizer todos obrigado de todos que me acompanham e também me acompanharão. Obrigado a todos que faz parte dos vídeos meus. Obrigado, que Deus todo possa vos abençoar. Muito obrigado.